Sensacional. Mudou muito? Você não tem birra do CrossFit, então? Mudou tudo. Tinha no começo. Mas não birra. Eu também tinha. Não, É verdade. não, mas não birra, não birra. Eu tinha... deixa eu explicar o seguinte, ó. A gente sempre teve uma preocupação muito grande pela imagem do peso. Porque sempre, quando eu comecei, era um esporte que eu ia ficar anão, era um esporte que lesionava muito, é um esporte, extremamente ruim pra você. Então a gente sempre teve essa preocupação. E você começou criança, que era Exatamente, quase... exatamente. Né, como ele não cresceu. Exatamente. Mas era pra ter 3 metros, se não quisesse. Você não sabe disso. Se não fosse isso, né? É exatamente isso, exatamente isso. Então, a gente tinha essa preocupação. Daí chegou o cross, passando o carro e as pessoas fazendo o movimento de uma maneira completamente errada. Daí você fala, os caras vão começar a morrer e a culpa vai ser de quem? Do peso, certo? Então, a princípio, a gente teve essa preocupação. Isso não é legal, não sei o quê, bababá, bibibi. Mas o cross trouxe uma coisa, além da visibilidade, que isso é indiscutível, trouxe luz para a modalidade. Era uma modalidade que ninguém conhecia, ninguém sabia, Ninguém sabia o que era levantamento de peso olímpico. Mas o mais legal foi que as pessoas conseguiram se identificar e entender a modalidade da seguinte forma. O cara vai lá no box de CrossFit, ele faz 40 quilos de snatch, daí ele vê o cara na competição fazendo 180, 190, ele fala, como é difícil isso, brother. 40 quilos eu tô... porque a pessoa não tem noção, né? Exatamente, porque muitas vezes você fala 180 quilos, 190, então as pessoas não significa têm nem noção, isso? E eu vejo, olhando eu lá atrás, como é técnico o movimento. É só jogar peso pra cima, é só levantar peso. Daí quando você começa a praticar, Sabe, isso que você falou é uma coisa que eu penso muito e é muito real, assim. Quando você vê um maratonista correndo a 21 por hora durante os 40 quilômetros, você fala assim, deve ser difícil. Tá bom. Mas quando você corre... E você que é impossível. Você fala assim, como é que esse cara faz essa impossível. porra, meu? Exatamente isso. Você não corre 1 minuto a 16. Exatamente isso. A esteira não chega a 21 da academia. É exatamente isso. Daí você consegue se relacionar com o que o cara tá fazendo ali. Então você consegue ter um parâmetro. E isso foi o que trouxe luz para a modalidade. Que as pessoas começaram a entender o quanto que é complexo, o quanto que é difícil. O cara tá fazendo 200 quilos, outro 240. Então você consegue trazer esse público para a modalidade. Então o CrossFit sensacional, não tem nem o que falar. Trouxe luz para a modalidade, e isso, infelizmente, não é trabalhado aqui. A gente não tem esse trabalho no Brasil. Os Estados Unidos têm. Eles se desenvolveram da seguinte forma. O levantamento de peso olímpico caiu depois da década de 80. Na década de 80 teve o Paul Anderson, tiveram alguns atletas referências. Década de 80, década de 90, acabou o esporte. Não tinha mais nada, esporte pequeno, algumas pessoas competiam, outras não, enfim. Daí começou, recentemente, muito mais mulher do que homem, inclusive, e por causa do CrossFit. Eles contrataram um atleta, não sei se vocês conhecem, o Pirros Dimas, que foi 3 vezes campeão olímpico, 10 vezes campeão mundial. Ele é o cara que ele é o responsável por visitar as boxes de CrossFit e falar, Letícia... você tá treinando aí? Legal, legal. E seu filho ali? Também treina? Não treina, Fernando, mas ele não quer experimentar? Daí começa. Ele é um... Exatamente. Então, os caras vieram passando o carro na categoria juvenil, vieram passando o carro nas categorias... Isso tem 0 aqui no Brasil. 0. Campeonato Nacional de Levantamento de Peso Olímpico nos Estados Unidos, 1.500 atletas. Campeonato Nacional de Levantamento de Peso no Brasil, 80 atletas. Gente, eu não sei que campeonato amador tem 1.800 atletas aqui no Brasil. 80 Talvez atletas. Corrida de rua tenha isso. 80 atletas. Então, você tem campeonato nos Estados Unidos com 5 plataformas simultâneas rolando. Gente. Então, a captação acaba sendo monstra. Querendo ou não, você vai, peneirar uma galera boa, né? Exatamente. E nas Olimpíadas tiveram uma mulherada... Nos Estados Unidos também mandando muito. As meninas braba, que eram tanto do cross quanto da ginástica, que vem dominando o cenário. Talvez o cross, ele tenha desmistificado, não sei, mas mostrado para as mulheres que elas podem ser fortes. Com certeza. E o que eu gosto do cross é que a mulherada, os próprios atletas, homens, se inspiram nas mulheres. E a mulher, a real... Talvez isso tenha trazido mais mulheres para o LPO. Mulher é muito mais forte do que o homem. Obviamente que o homem levanta... Força relativa. Né? Homem levanta muito mais peso, isso é indiscutível. Mas a mulher aguenta muito mais dor, a mulher aguenta um volume de trabalho absurdo. A gente aguenta vocês. E vice-versa.
E vice-versa, que eu também tenho em casa, também eu sei como funciona. Mas também amo minha mulher, é maravilhosa. melhor você falar isso, Não, eu amo, acho cara, melhor. Não, Acho- amo, não acho tem bom. o que falar. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto é atleta de alta performance aqui, Vamos voltar CrossFit. pro foco É, aqui. não, Falar de relacionamento. volta pra cá. E, inclusive, o cachorro tem que estar bom, tô preocupado com o cachorro, mas enfim, deixa isso. Mulher, o volume de trabalho, porra, é absurdo. Você consegue meter um volume e uma intensidade que homem a gente não aguenta. A gente espana, estoura. Mulher trabalha muito mais, com certeza. E nos Estados Unidos as mulheres vêm despontando muito mais do que o masculino. E aqui no cenário também. Essas duas o que a gente meninas falou. Sim. vêm dominando. E o masculino tá fraco. Tá fraco. Tem... Só pra falar do Tá. cross, a gente vai fechar a parte cross.